Você quer ver a sua marca se destacar ainda mais, gerando novas conexões e grandes negócios? Anuncie no programa Versão Destaque com Sônia Nogueira, aqui pela Rádio Exclusiva FM. Para saber mais, entre em contato nos seguintes e-mails: equipe sonianogueira@gmail.com ou comercial@sonianogueira.com.br. Destaque a sua marca, seja Versão Destaque. Você quer ver a sua marca se destacar ainda mais, gerando novas conexões e grandes negócios? Anuncie no programa Versão Destaque com Sônia Nogueira, aqui pela Rádio Exclusiva FM. Para saber mais, entre em contato nos seguintes e-mails: equipe sonianogueira@gmail.com ou comercial@sonianogueira.com.br. Destaque a sua marca, seja Versão Destaque. Olá! Está dando mais um programa Versão Destaque aqui pela Rádio Exclusiva FM. Bom, para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e todas as sextas-feiras, do meio-dia a 1h da tarde, estamos aqui sempre levando conteúdo novo para vocês. Bom, vocês devem falar assim: Sônia, mas agora já é 1h, realmente, teve uns bastidores, está todo mundo aqui encalorado com esse momento. Hoje, você que está realmente nos acompanhando vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da onde surgiu a Rádio Exclusiva FM, quanto tempo ela está na jornada, como que surgiu tudo isso que vocês estão vendo hoje, até mesmo porque hoje vocês olham esse cenário bonito, vocês veem, né, em outros programas outros cenários também, mas nem sempre começou dessa forma. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Lembra que sempre quando eu estou aqui no programa, eu falo, o diretor, enfim. Hoje ele vem aqui compartilhar um pouco desse lado humano, porque por trás de grandes negócios, por trás de grandes experiências, existe sempre um ser humano que um dia teve um sonho e teve realmente, de fato, a coragem de iniciar. Enfim, Fábio... Hoje estamos aqui com o Fábio Stefanini. Sônia. Olha, ele está aqui, ó, é o dedo nervoso dele no WhatsApp compartilhando para todo mundo. Tudo bem com você, Fábio? Tudo bem, prazer, Sônia, estar aqui no seu programa. A todos os ouvintes da Rádio Exclusiva FM que nos acompanham. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui, convidado pela Sônia. Agradecer o Bolão que hoje está aí na técnica. E é um prazer. Bom, Fábio... Bom, você, lógico, realiza tudo, você é o fundador da Rádio Exclusiva FM, mas nem sempre tudo foi dessa forma que as pessoas têm a oportunidade de ver hoje, né? E acredito que muitos têm essa curiosidade de saber como que começou. Você sempre teve o sonho, de repente, de ser radialista? Como que surgiu isso na sua vida? Bom, na verdade, a gente com o tempo vai descobrindo os nossos sonhos, né? As nossas buscas. Na verdade, no início, eu gostava muito de jogar futebol. Meu sonho de vida era ser, não um jogador de futebol como hoje, porque naquela época os jogadores Palinha, Miller, Raí, não era de glamour, de dinheiro, mas sim por jogar futebol, né? Sim. Fiz alguns testes em uns clubes de São Paulo, infelizmente, inclusive pela Portuguesa. Fiquei um tempo lá, mas bem pouco tempo. E acabei me desligando disso e precisava trabalhar. Fui muito cobrado pela minha família logo cedo, né, por trabalho. Com 15 anos, já estava trabalhando numa loja de móveis como montador. Então, foi uma responsabilidade assim que eu comecei a conhecer durante o tempo. E cobrado muito pelo meu pai e pela minha mãe. Qual a idade você tinha, mais ou menos? Falando com a rádio, não? Ou... Não, a sua jornada de 14 para 15 anos eu comecei. 15 anos você já começou. Foi o primeiro emprego. Foi na Ciranda dos Colchões, uma loja de imóveis, onde vendia colchões e cômodas, guarda-roupas. E eu aprendi a montar cômodas, guarda-roupas, fazer as entregas. Fiquei 2 anos, um período lá de 1,5 para 2 anos. Foi uma boa experiência que eu tive. E depois disso, que eu acredito que muitos tenham curiosidade, porque você, assim, eu vou falar, tá? Olhando para ele, a gente fala assim, imagina, quando você ouve a locução dele, principalmente do esporte, a gente desacredita o dom.
hoje você tem essa atuação na rádio, Fundo da Rádio, mas você já tinha imaginado isso na infância ou não? Da onde surgiu esse dom? Então, aí eu lembro que de 15 Ou para... foi descoberto, né? descoberto. Digamos assim, foi descoberto o seu dom, né? Na verdade, de 15 para 16 anos, de 14 para 15, de 15 para 16, no final, antes de completar 16 anos, eu fiquei desempregado. E fui dormir uns dias na casa do meu tio, me chamou para dormir lá, minha mãe ia viajar na época, e eu nem sabia que o meu tio fazia parte desse meio de rádio, né? Eu sabia que ele tinha uma gravadora muito conhecida, que é a JWC, onde avançou diversos artistas no país, Eliana de Lima, Reinaldo Príncipe do Pagode, e ele foi empresário desses artistas, e ele falou, poxa, eu tenho uma emissora de rádio, você não gostaria de ir lá aprender alguma função? E eu, muito garoto, jovem, eu falei, não, pode ser. E foi quando eu comecei a conhecer o universo do rádio. Então, na verdade, foi com ele que você começou os primeiros passos. Ele é o grande, eu digo que ele é o grande responsável de dar esse starter na minha vida. Hoje, essa paixão que eu sinto, ele não existe mais, né? Já se foi daqui, não está entre nós. Mas uma pessoa que me ensinou muita coisa. E depois dessa jornada, você começou a atuar, aprender. E da onde surgiu a locução incrível que você realiza hoje? Então, ou foi na praia? A locução demorou muito, porque, na verdade, eu fui para o rádio para aprender mesa de som, técnica, parte técnica. E naquela época era bem diferente do que é hoje, né? A gente tinha HD, MD, né, Bolão? MD, Vitrola, deck, as vinhetas comerciais gravava na fita às vezes, volta a fita, põe o disco. Aquilo dava muito trabalho, não que hoje o operador de som não tenha, mas o cara que operava a mesa de som tinha que estar muito ligado, porque somente na parte musical, quando acabava uma música para outra, somente usava as vitrolas, então assim, vinil. Então, eu ficava de início limpando os discos na rádio. Eu era responsável pela discoteca da rádio. Porque a rádio era necessário ter um espaço muito grande para guardar esse material. Não só todos os materiais que eram fitas, vinis. Então, assim, tinha que ter um espaço e sempre estar limpando isso. Então, pedi uma música do Roberto Carlos. O Roberto Carlos tem diversos discos, né? Aí tinha que ir lá procurar a música naquele disco. Hoje você tem tudo ali na internet. E eu fiquei um longo período assim. Eu né? fiquei 2 anos e meio sem pôr a mão em nada, só limpando o disco. Foi uma observando. E observando a parte técnica. Observando e meu tio falava assim, um dia você vai ter a oportunidade de mexer. Aí um dia eu entrava, pra você ter noção, eu entrava às 6 horas da manhã na rádio, ia até às 10 da manhã, às 10 horas eu ia para casa. Às 2 horas da tarde eu voltava para a rádio, ficava até às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite eu ia para casa, jantava. Às 10 horas da noite eu voltava para a rádio e até às 2 da manhã. Então, era bem assim, mas a aula ficava direto. Tinha esses intervalos, tinha a facilidade que a rádio tinha outros operadores, eu não era o operador ainda. Então, eu ia para casa, almoçava, voltava e voltava. Foi uma rádio que se transformou num grande sucesso, que foi a Rádio Sucesso, ex-Rádio Cidade, onde comprou o nome, teve a compra do nome da Rádio Cidade para a Rádio Sucesso. Meu tio era um dos sócios. E aí, um dia eu tive a oportunidade, num programa de manhã que tocava música popular, de mexer com a mesa de som. Apenas a mesa. A mesa. E colocar as músicas. Eu vou tirar aqui para ficar mais fácil, peraí. Pronto, a Sônia fica mais à vontade. Agora vamos ficar mais à vontade. Já que o diretor está tão à vontade, eu queria mandar aqui o link. Vai. Ó, o diretor, eu falo com o dedo nervoso. Ele manda para todo mundo. Eu queria mandar o link aqui, eu não sei se o Bolão consegue me mandar o link. Tem gente mandando mensagem, é isso, né? Vai falando o nome. Vamos lá, gente. Vão mandando mensagem. Hoje a gente está fazendo esse programa aqui, a gente deixa o negócio fluir realmente da melhor maneira possível. Bom, temos aqui entrando a Ivonete Soares. Seja muito bem-vinda, Ivonete. Gente, vão mandando aí suas perguntas, aquilo que vocês acreditam ser interessante, perguntar. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer o lado humano aí do diretor. Olha lá, a Margarida Santos está mandando boa tarde. O Danilo Querim, de Moçambique. Olha, Moçambique. Povo de Moçambique. Olha, o meu
meu deu uma acompanhando. travada aqui, o do diretor já tá mais atualizado que o meu. Deixa eu ver aqui. O pessoal de Moçambique está nos assistindo. Ó, que mais? São muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Vamos e lá. o Bolão já vai me mandar no zap o link para mim mandar para o pessoal. A Maria Rodrigues, ó. Ó, meu A não tá Eneide aparecendo. Gouveia está assistindo o programa. Eneide. O Luciano Elias. Olha lá. A Dalva Bazoni. A Olha, Rosa Souza. O Paulo queridos. Nascimento. Olha, o meu não aparece nada. Olha que incrível, né? E a gente ao mesmo tempo simultâneo não aparece. Olha que eu já atualizei, né? Vou para a Sônia aqui. Então, olha, gente, então aproveitem, perguntem, tirem suas dúvidas, porque tudo que vocês acompanham aqui na Rádio Exclusiva FM surgiu por conta de um sonho. E esse sonho, hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco da trajetória da Rádio Exclusiva FM, como surgiu, de que maneira surgiu, saber... os altos e baixos e como vem superando isso, né, esses desafios na jornada, para mostrar para vocês que é possível sim, né? Basta você acreditar no seu sonho, nos seus objetivos e ir se empenhando e dedicando, né? Porque hoje as pessoas olham a rádio aqui hoje, nem imagina, né? O quanto que já transformou, não imagina nem o início. Para estar realmente da forma, né? Olha, assim, gente, aqui é uma graça. Tanto é que a gente já cogitou em outros programas, ver a possibilidade de ver uma forma de vocês estarem visitando a rádio, podendo ver o programa, a versão de destaque ao vivo, né? Poder estar aqui com a gente, interagindo, ver como funciona. Ó, temos aqui a Carmen Maria, Carmen Santos e outras 9 pessoas estão assistindo. Gente, vão mandando mensagem. Ó, a Hermínia Silva, boa tarde. A Maria Rodrigues também. Ó, cheguei. Quem é que está chegando aqui? Oi, Virgínia. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Um beijo enorme para você e para todos aí de Montes Claros. Agora começou? Para você, vai falando que era, ali. Será? Não sei, nesse celular seu tá meio... doido, né? Ó, gente, o ao vivo é dessa forma, hein? Não aparece uma mensagem ali, viu, Bolão? Pra ela. Um beijo enorme, a Virgínia entrou aqui também. Ó, um beijo enorme para todos vocês aí de Minas Gerais, Montes Claros. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, o José Rodrigues Camargo, Gabriel Barradas, sejam muito bem-vindos também. Bom, compartilhem. Hoje vocês estão tendo uma oportunidade incrível de conhecer um pouco da trajetória, de como surgiu realmente, de fato, a Rádio Exclusiva FM. Mas, enfim... Fábio, você já compartilhou um pouco desse início, que você realmente passou um período aí, de fato, vivendo essa experiência, e por muito tempo você ficou limpando discos, né? E são coisas que as pessoas talvez nem imaginavam que sua trajetória começou dessa forma, né? E depois a locução. Você foi... Na verdade, você começou com a mesa primeiro. A mesa de som, fiquei um bom tempo na técnica, né? Muito tempo, uns 4 para 5 anos. A rádio saiu da região, chegou a mudar de algumas regiões de São Paulo, e chegou da Avenida Paulista, foi para Vila Sabrina e foi para Vila Maria. Na Vila Maria tinha, na verdade, um fato muito ocorrido que aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa muito... Meu pai fala e minha mãe e os vizinhos que era muito atentado, né? A gente tem que admitir, porque aqui nos bastidores é tenso, hein? Então é tenso. Então, assim... Meu tio falava, tinha medo de deixar eu sozinho na rádio. Nos finais de semana eu comecei a tacar fogo. Teve uma vez que tinha uma janela como essa, assim, eu era muito jovem, né? Eu comecei a lançar os discos pela janela da rádio. Não creio. Para ver onde ia o disco mais longe, assim. Mas você tinha qual idade nessa época? Quase de 18 anos para 19 anos. Só que era mais alto, num prédio, né? E eu abria a janela do prédio assim, pegava os discos. Meu tio, como ele tinha gravadora, tinha os discos repetidos. Eu lembro uma época que ele fechou a gravadora, ele trouxe as pilhas de discos. Consuelo Ana de Lima, 10 mil discos. Aí tinha um espaço da rádio que tinha o mesmo disco. Ela falou, o que você vai fazer com essa coisa aqui? Falei, dá para alguém, faz alguma coisa. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. À noite eu abri a janela da rádio. E eu lançava os discos.
Mas ia muito longe, assim, o disco. Aí, no dia seguinte, meu tio chegou na rádio e falou assim, tinha um sócio. Falou assim, quem é o maluco que tava jogando o disco pela janela? E aí? Eu fiquei morrendo de medo de ser mandado embora. Mas era muito disco. Eu acho que eu joguei uns 400 discos pela janela. Longe, assim. Porque fazia igual disco. Não. À noite. Eu ia jogando, assim, abria a janela e ia igual, mas ia mais longe. Eu sei que batia no TVA das casas. Falou, nossa, quem chegou lá do outro lado da avenida, olha... Um perigo, né? Lógico, podia até, sabe Deus, cair aonde. As casas dos vizinhos da rádio ficaram lotadas de disco, bolão. Acho que não corria o risco de cortar o pescoço de alguém, não. Era noite, era de madrugada. Ficava de madrugada. Corta? Vinil corta o pescoço? Olha o perigo, olha sem o perigo, noção. Sem noção. E eu nunca esqueço de um caso onde acabou a sociedade da rádio. E aí? Tinha um disco, esse aí eu tive que jogar pela janela, mas meu tio que mandou sumir com ele. Aí, pra você ver, o costume era tão grande jogar disco pela janela. Meu tio tinha sociedade com uma pessoa e ele tinha um programa também na rádio. Durante a noite era o Gil Veloso. Hoje ele é empresário do Originais do Samba. E eu, como era o técnico da mesa de som, a abertura do disco era Luiz Miguel Abarca. Eu nunca esqueço dessa música. E aí? A vida. A abertura todo dia tinha que ser com essa música. E meu tio odiava essa música. Aí um dia meu tio chegou e falou o seguinte... Eu não aguento mais estar em casa ouvindo a rádio e ouvindo aquela bosta de Luiz Miguel Abarca. Eu não sei o que você vai fazer o disco, você já jogou tantos pela janela, já trouxe tanto problema pra rádio, dá um sumiço com aquele disco do Luiz Miguel. Eu subi com o disco, joguei pela janela lá, na casa de alguém. Voadora. Voou, o disco foi embora. O Luiz Miguel saiu pro espaço. Só que no dia seguinte, o sócio chegou pra fazer o programa e falou assim... Cadê minha música? Vamos abrir o programa, Luiz Miguel Abarca. Eu falei... Não tô encontrando o Abarca, Luiz Miguel. Falei, como assim você não está encontrando aí na discoteca? Todo dia a gente toca essa mesma música na abertura, Luiz Miguel Abarca, Luiz Miguel Abarca. Eu falei, eu não sei o que aconteceu com a barca do Luiz Miguel, não. Esse disco não tá aqui. Ele virou e falou assim, foi seu tio que mandou jogar, né? Aí a sociedade da rádio acabou por causa do disco do Luiz Miguel Abarca. Teve uma reunião. Sério? Reuniu todas as pessoas da rádio e falou, ó, eu sei que você mandou seu sobrinho jogar o disco do Luiz Miguel na barca, quero minha parte na rádio, eu tô fora do negócio. Acabou a sociedade por causa do Luiz Miguel Abarca. Meu tio ficou um bom tempo sozinho na rádio, como único dono, mas teve um período de muita dificuldade que ele passou, porque o prédio era muito grande, a estrutura era muito... um investimento muito alto para manter. Pra você ter noção, a gente tinha 3 estúdios, 2 salas de recepções, uma discoteca, uma sala de reunião, uma sala de projetos onde tinha um mapa na parede, onde a rádio alcançava e tinha todo detalhado. Então, assim, isso custava muito alto manter tudo isso. E como eu tinha um sócio, era mais fácil dividir em 2. Passou por uma grande dificuldade e eu passava os finais de semana. Comecei a ficar a semana inteira na rádio, era o único... Ficou só eu na técnica, tinha 3 operadores, ficou eu. E teve um momento que ele chegou a fechar, assim, né? E minha mãe se interessou em ser a sócia dele, comprou uma parte da rádio, 30%, ficou tentando manter também com muita dificuldade, a gente não era do meio. E aonde a rádio ia fechar, ela comprou todos os equipamentos. A sua mãe? Ela comprou todos os equipamentos e quis continuar com o sonho da rádio. O sonho, na verdade, também passou pela parte da minha mãe, né? Então, assim, eu já trabalhava, ela começou a ter um programa na Rádio de Música Internacional, ela com meu pai durante a noite. Sua mãe já chegou a apresentar também? Ela já chegou a apresentar. Sua mãe é apresentadora, locutora? E ela gosta muito disso. E nessa jornada da rádio, a gente teve que levar a rádio para um outro local. Do lado da minha casa tem um espaço, onde o Bom até conheceu, acho que você não teve a oportunidade de ir lá. Aí era muito, assim, muito humilde, né? Assim, o espaço que a gente tinha. Aí a gente montou o estúdio, montamos a antena. No primeiro dia de montar a torre da antena, quase o cara cai lá de cima, o Fião, que até hoje é meu amigo, é a pessoa que cuida aqui durante a rádio, durante a madrugada, quase caiu da torre, da rádio. Foi uma grande dificuldade para montar. E colocamos a rádio no ar. Antes, voltar só um pouquinho, no finalzinho da rádio, quando meu tio teve a dificuldade de ter pessoas, eu ficava como operador o dia inteiro, eu tive a primeira experiência com o microfone. E aí? Um dia eu inventei de falar ao vivo, eu via todo mundo falando, eu vou abrir o microfone e vou falar. Eu não imaginava que ele estava em casa escutando.
Quem? O seu... Meu tio. Seu tio. E aí eu falei, eu vou falar bem tarde, porque é de madrugada, né? Tipo, 10, 11 horas da noite, abri o microfone, porque eu que operava a mesa, e falei, boa noite, Rádio Exclusiva FM, era Rádio Nova, Rádio Sucesso FM, você que está nos ouvindo, uma boa noite. Aí o telefone da rádio tocou. E aí? E naquela época tinha a Bina, né? E aí? Aí apareceu assim, escrito lá, Wilson, tio, na agenda. Eu falei, puxa, agora rodei. E aí? Aí ele abriu o microfone e falou, quem que estava aí na rádio? Quem que tá falando aí? Eu falei assim, como assim, quem que falou? Não, tô ouvindo a rádio, alguém falou no microfone aí, você que tá operando Quem aí. é essa Ele não pessoa? imaginava que era eu, né? Porque fica diferente a voz no microfone. Nossa, gente, ouvindo ele, ouçam, acompanhem, vocês que acompanham, quem não acompanha, ouça ele realizando a locução, é incrível. Aí o que acontece? A gente desacredita Eu falei, da voz. tio, morrendo de medo, foi eu. Ele falou assim, nossa, mas que legal. Aí eu falei, nossa, o Valtão, nossa, fantástico, bolão. E aí? Aí eu falei, não se emociona, viu, Sônia? O Valtão tá assistindo. Lá vem Fantástico. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Além de ser operador, eu falei, acho que eu vou começar a fazer locução. Quando montamos a rádio do lado da casa da minha mãe, eu comecei a ter um programa durante a madrugada. Mas ainda é sucesso. Ainda estava como aí sucesso não, ou aí não? não. Aí ela não quis por causa do nome, os documentos. Ela comprou só os equipamentos. Aí Entendi. montamos uma rádio chamada Explosão FM. Oh, aí já Onde começou ficou uma... 2 anos no ar. A gente ficou 2 anos. No segundo ano de rádio, eu lembro que a rádio não dava muito dinheiro. Eu trabalhava no mercado. Aí eu conciliava a rádio com o mercado. Eu fui ser repositor de mercadoria. Então eu ficava no mercado das 7 da manhã às 15 para 6. Entrava às 7, o mercado abria às 8 até às 15 para 6. Aí fazia à noite a rádio. Às 10 horas da noite fazia até a 1 da manhã. E durante o dia minha mãe que tocava. E ela realizava os programas? Tinha locutores que realizavam programas, ela arrendava os horários. E um dia eu recebi um telefonema no mercado, era 11 horas da manhã, falando, Fábio, a polícia está aqui na sua casa. E aí? E prendeu sua mãe. Eu falei, como assim? Não entendi. O mercado era muito próximo à casa, deu tempo de ir, cheguei lá. A gente estava atrás de uma licença para rádio na época. E ela foi atuada por rádio pirata e levaram ela para o prédio da Polícia Federal lá no Cambuci. Eu fui com ela até lá, eu fui com ela, pedi para ir junto, a gente voltamos. Eu nunca esqueço, nesse dia que a gente voltou a pé, a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente voltou do Cambuci, não, ali o prédio da Polícia Federal era do Largo Paissandu, né? É um antigo prédio que pegou fogo, inclusive, que teve, não tem 2 anos isso, Balão, que caiu um prédio lá, de incêndio? Tem 2 anos que caiu o prédio lá no Largo do Paissandu, de incêndio? Então, a gente veio a pé de lá até a Zona Norte de São Paulo, divisa com Guarulhos. Repensando, aí eu falei, ela não quis, vou parar, tal. E aí eu falei, eu vou insistir com isso. Continuei trabalhando no mercado. Ou seja, já começou a nascer a sementinha aí. A sementinha. Aí eu continuei trabalhando dentro do supermercado e juntando dinheiro para comprar os equipamentos tudo de novo. Comprei os equipamentos e aí começou a fase da Exclusiva FM, aonde minha mãe não quis mais, e eu falei, não, ela quis participar como apresentadora, mas não queria mais ser a pessoa que tomava conta da rádio. Sim. Ficou muito chateada, muito decepcionada com toda a situação. E aí é onde a gente, eu digo a gente porque ela foi uma das pessoas que apostou também naquilo, né? Cedeu espaço, e a gente continuou com a rádio. Eu passei mais 3, 4 anos, até quando a primeira vez, novamente... a polícia veio e levou todos os equipamentos dessa vez. Prenderam os equipamentos, lacraram e levaram. E aí eu fiquei um grande período, uns 2 anos, trabalhando em outras rádios, como locutor, mas tinha um sonho de voltar de novo. Trabalhei na Rádio Sampa FM, trabalhei na Paulista Plus FM, trabalhei na... São tantas rádios assim, como que era o nome daquele? Nova Era não, Expresso FM. E aí eu comecei tudo de novo. Eu falei, eu vou começar tudo de novo. Tudo de novo. Comecei a trabalhar de locutor nas lojas Marabras, onde fui locutor do carro de som da Marabras. E comprei os equipamentos tudo de novo.
E agora? O que você, depois dessa Porque era uma fase... grande luta, né? Para quem não conhece a rádio, conseguir uma licença para operar uma rádio é muito difícil em São Paulo. Hoje, eu posso dizer isso na frente dos microfones, as grandes rádios do país estão tudo na mão do envolvimento muito com político, com coisas assim. Eu nunca quis ter envolvimento político. Eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de política, eu não voto há muito tempo... eu acho que tem muita sujeira no meio disso. Então a gente dava entrada, teve muitas reuniões no fórum, a gente foi em busca tal, e o sonho era ter realmente a rádio. E aí quando estava trabalhando na Marabras, comprei os equipamentos de novo. Veio a terceira vez, a segunda vez comigo, a terceira vez completando todo com a história da minha mãe. Foi quando fecharam a rádio, eu fiquei sem emprego. Uma situação muito difícil. A minha família levaram tudo e a gente vivia da rádio, dos anúncios, de todas as coisas. Minha mãe, meu pai e meus irmãos não trabalhavam na época. E aí eu vi realmente... Ali eu pensei que eu ia desistir do sonho, porque foi um momento muito difícil para a minha família. Foi um momento que isso fica muito marcado, porque... Foram tantas coisas que eu já passei na jornada da rádio, e tem coisas que é muito marcante. E contar essa história aqui, daria para ficar horas falando. A gente não tem tanto tempo assim. E uma das coisas que ficou marcada foi quando eu tinha o sonho de continuar a rádio, voltar depois que levaram tudo, e eu não conseguia mais emprego, era difícil, estava uma situação difícil, minha mãe desempregada, meu pai desempregado, meus irmãos novos... E começou a faltar as coisas dentro de casa. E todo mundo nos conhecia na região do bairro. Poxa, o pessoal que tem uma rádio, né? Chegamos a fazer várias festas da rádio no bairro, arrecadando alimentos. Foi muito legal. E o pessoal tinha já o conhecimento ali naquela região que a gente tinha rádio, porque nos ouvia, via a gente pela rua. Eu sempre fui uma pessoa muito simples, nunca gostei, sou totalmente contra glamour, contra status, não gosto disso, nem de ser chamado de dono de rádio, quando eu vou nos lugares, é uma coisa minha, e aí a gente se viu no momento de não ter nada dentro de casa. Foi quando eu e meu irmão, a gente decidiu, a única opção que tinha era pegar reciclagem. E foi quando eu tomei a decisão. Meu pai começou com essa ideia, falou, a gente vai ter que ir para a rua, pegar papelão. Minha mãe e minha irmã ficou meio assim, falou, não, mas não precisa disso, tem um outro caminho. Mas a coisa começou a apertar dentro de casa, onde eu, meu irmão, saía durante as madrugadas, em vez de ir para a madrugada para fazer a rádio que eu fazia, era o contrário, eram as madrugadas de pegar reciclagem na rua. E eu fiquei quase 2 anos fazendo isso, durante as madrugadas. A gente saía às 11 horas da noite, porque era o horário que o lixeiro, o pessoal deixa o lixo na rua, e o lixeiro passa durante a madrugada em algumas regiões de São Paulo, né? E outras regiões de dia. Então a gente fazia um grande percurso, acho que dava uns 6, 7 quilômetros andando, procurando, vasculhando tudo que tinha, que as pessoas deixavam durante a madrugada. E a gente lembra quando a gente achava uma bateria, que era uma das coisas que deixava a gente mais feliz, que era uma bateria de carro que valia R$15 à venda. A latinha era muito bom, mas você tinha que ter muita latinha para ganhar dinheiro. Então, quando a gente achava uma bateria, já valia 15, ou cobre, mas era muito difícil de achar isso. E uma cena que ficou gravada, eu não esqueço, a gente estava, acho que era uma 00:30, na Avenida Conceição, e tinha um mercado, uma distância mais ou menos de 200 metros para a gente chegar no mercado. E o caminhão de lixeiro vinha. E a gente viu a distância que o mercado tinha descartado um engradado, aquelas partilheiras, mas acho que quebrada, e a gente, para aquilo, era um tesouro. Falei, nossa, aquilo vai dar um dinheiro. E saiu eu e meu irmão num pau na frente do caminhão do lixeiro, e o cara, de propósito, bicho, parecia que queria pegar também o negócio. Acelerava e o lixeiro vinha e falou, não, ele não vai chegar na frente. Eu lembro que nós soltamos um carrinho no meio da rua, fechamos a rua, nós fomos lá e pegamos a partilheira. Aí é um troféu aquilo lá. Aquela noite nós não dormimos. E a carroça chegava a ficar lotada. Eu lembro que dava de 30 a 35 reais por dia. Aí a gente começou a juntar dinheiro, uma parte do dinheiro dentro de casa, outra parte do dinheiro para também comprar os equipamentos. Era essa fissura por ter rádio. Por ter rádio. Andava na rua o dia inteiro, falando, não, vou voltar com a... O pessoal falava, esse rapaz, acho que ele é louco. A coisa mais engraçada e que era marcante era quando a gente passava nos lugares. E aqui eu não me deixei me machucar por isso, porque tem pessoas que se envergonham. Eu lembro que teve pessoas que falavam, olha lá o pessoal da rádio pegando papelão lá.
Olha o cara da rádio que ele está fazendo agora. E muitas pessoas falam isso, quando vê outras pessoas por baixo. Olha o que o cara está fazendo agora. Mas não fala de uma maneira achando triste isso, mas com maneira realmente pré-julgando. Pô, o cara chegou no fundo do poço. Olha a situação do cara. E aquilo realmente, se a pessoa não tiver por dentro dela um preparo muito grande, uma fé muito grande que eu sempre tenho, a esperança, a pessoa desiste, porque ela fala... Ela acaba ouvindo vozes de fora que acaba mexendo com a vida total dela. E isso eu soube lidar muito bem. Eu acho que foi um grande aprendizado. Eu sempre falo da minha vida. Para mim, o maior aprendizado que eu tenho na minha vida, se hoje a gente está aqui dessa maneira que a gente está, tudo que eu conquistei, todas as coisas, as minhas conquistas pessoais e dos meus amigos aqui através da rádio, foi por causa da persistência e não desistir do sonho. E aí eu lembro que eu tive mais uma oportunidade, voltei a trabalhar de locutor no carro de som da Marabras. Eu era o locutor de carro de som. Então, nesse período eu fui locutor. E aí já foi entrando mais recursos financeiros. Mais recursos financeiros. Mas na vida a gente tem um grande aprendizado. E eu não posso esconder nada. A minha história, eu não preciso esconder nada. Entendeu? É um livro... Essa semana eu tive uma grande experiência que aconteceu na minha vida. Na outra entrevista, eu não tive a oportunidade de contar isso para a Camila, porque foi muito corrido, mas eu me sinto no dever de contar isso para os ouvintes, porque são grandes experiências. Eu lembro que aí, eu trabalhando no carro de som da Marabras, a gente comprou os equipamentos e eu montei de novo a rádio. Só que aí surgiu na minha vida, antes de vir minha esposa atual, eu tive um grande momento para poder parar isso, que poderia ter parado com a minha própria vida, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que as pessoas mais velhas falando para a gente, como nosso pai, como nossa mãe, como pessoas que querem o nosso bem, aquilo às vezes é besteira, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito descontraído e muito doido. O pessoal fala que eu sou doido. Mas, assim, uma coisa que eu não tenho vício, eu não bebo, eu não fumo. Se eu tomar um vinho, ali tiver alguém um vinho, é uma coisa uma vez ou nunca. Mas eu não tenho vício de bebida. Nunca precisei usar droga na minha vida. Nunca precisei experimentar cigarro, porque meu pai e minha mãe deixavam muito claro que aquilo que é certo, que é errado. E eu era uma pessoa muito doida. E, ao mesmo tempo, às vezes, irresponsável comigo mesmo. Meio doido, o negócio do disco é uma responsabilidade. É uma brincadeira que a gente falou, mas jogar um disco pela janela é uma responsabilidade que pode causar, de repente, um acidente numa outra pessoa. E num desses momentos, assim, eu conheci vários locutores, mas eu tive um grande momento que Deus falou para mim assim: você precisa ter mais responsabilidade e confiar menos nas pessoas. Eu acho que às vezes a gente confia muito nas pessoas. E eu tinha um locutor dentro da rádio, que o nome dele era Ed Norma, eu considerava ele o meu grande amigo, porque todas as manhãs a gente tomava café na rádio, ele tinha o programa dele. Para ele foi uma grande experiência, ele não está mais entre nós. Para mim foi maior ainda, tá? Te contando essa história. Nunca falei essa história no rádio. Para mim é uma coisa muito, assim, mexe muito comigo de tudo que eu passei. E, na verdade, ele tinha um programa. Como é que funcionava a rádio? As pessoas compravam horário e pagavam um valor para ter o programa na rádio, como tem muitos ainda na rádio, né? E eu lembro que eu tenho uma filha, hoje que tem 16 anos, e eu me separei da minha antiga esposa, que não chegou, não foi esposa, foi noiva, né? A gente não chegou a morar junto. E eu tinha que arcar com as minhas obrigações. Eu arco até hoje. Minha filha tem 15 para 16 anos, e eu arco até hoje. Acho que a gente pôr um filho no mundo não é só colocá-lo. E eu lembro que, na época, eu pedi um adiantamento do programa, porque era muito difícil dinheiro na época. Ele me deu, nunca esqueço, R$100. Ele me deu esses R$100, eu dei para pagar a pensão. Estou contando essa história porque é verdadeira. E aí, eu lembro que passou algum tempo na rádio, e eu tinha um costume comigo, por isso que eu falo, a gente vai aprendendo na jornada. O meu costume era assim: vou pegar R$50 seu, tenho que pagar a quinta, te pago quarta. Mas a vida não é assim. A vida te ensina. Vou pegar R$100 do bolão, me emprestou para pagar sexta-feira. Pago domingo que vem. Não tenho, mas pago domingo que vem. Não é assim.
Você tem que... Mas aí vem a lição. E a grande lição de vida que serve. A grande decepção com uma amizade e a grande lição que serviu para mim. Eu tenho 2 lados que eu encaro essa situação. As decepções que a gente tem com a amizade, eu considerava o cara almoçava dentro de casa, a família, tudo. Esse cara me deu um adiantamento de R$100. Um grande dia eu cheguei da Marabras, foi o dia que eu fiz a maior venda de imóveis. Eu trabalhava na rádio e eu vendi, acho que foi R$40 mil, a cota era 70 mil. 40 mil reais, uma casa completa. E eu cheguei em casa, eu nunca esqueço, estava com a camisa da Marabras do lado da minha casa, já entrei na rádio, vou apresentar o programa, estou lá apresentando, Exclusivo FM, tal. Deu um intervalo, coloquei a música, minha mãe apareceu e falou assim, ué, tá lá fora, tá te chamando. Eu falei assim, manda ele entrar. Ele sempre entra, tem programa de casa, almoçava em casa, jantava em casa, era amigo da família, saía com ele. Foi o cara que me ensinou a dirigir, me deu a chave do carro dele, eu jovem, me deu... aquilo então para mim era esse cara é sensacional. Amizade mesmo, de anos, 3 para 4 anos, não era amizade de 10 anos, mas assim, uma pessoa que você convivia quase todos os dias, porque ele tinha um programa diário. Entendeu? Almoçava na minha casa... A gente saía junto, o carro, ele deu a chave do carro, eu sem carta, sem nada para aprender a dirigir, uma loucura, entendeu? Então, assim, um belo dia, ele chegou na porta da rádio, aconteceu isso, eu falei para minha mãe, manda eu entrar, pede para eu entrar, porque vai entrar a próxima música, ele pede para eu entrar, eu falei, ele não quer entrar. Coloquei uma seleção de música, saí, fui até o portão. Chegando no portão, ele estava numa Kombi, assim, do lado do motorista, ele não desceu, com o braço, do lado de cá tinha um senhor e uma senhora. Aí ele virou e falou assim, sabe aquele dinheiro que eu te dei? Você tem como me devolver? O Marcelo tinha me dado R$50, eu tirei 50, era 100. Na hora que eu dei os R$50 assim, que eu ia pegar, o cara da perua desceu da Kombi, veio para o lado de cá e falou assim, vocês estão me tirando com cara de trouxa. Eu não sabia quem era esse cara. Vocês estão me tirando com cara de trouxa. E aí? Aí eu falei assim, como assim com cara de trouxa? Um senhor falou, eu vou matar todo mundo aqui. Puxou um revólver. Não creio. Te juro, puxou um revólver. Falou, eu vou matar todo mundo aqui agora. Eu estou falando uma história porque não tem por que mentir. Gente, e aí? Nesse momento, meu irmão vinha saindo no portão, pulou por cima do cara, ficou sem entender, começou a brigar com o cara, puxa a arma, puxa, tira. Eu me senti também, eu falei, não... Alguma coisa está acontecendo aqui. Eu pulei em cima. Na verdade, eu não digo que foi um disparo diretamente que ele fez em mim. Nem que foi direto, como ele falou que ia matar, ou eu senti que foi acidental, porque na hora da briga corporal... vai para onde foi. A arma disparou. Eu não senti que pegou em mim. Não senti nada no calor humano. Continuou aquela briga, a arma caiu no chão. Disparou outra. Não, disparou na briga. Ficou, só foi uma na vez verdade, só. assim, ó, ficou a mão do meu irmão, a mão dele e a minha mão. Só que ficava assim, puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá, o corpo vinha, então, assim, uma hora disparou, ouvi um barulho. Ninguém sabe pra onde foi. Mas a gente continuou brigando corporal. Aí meu irmão caiu com ele no chão, a arma caiu. A mulher dele correu, pegou. Só que quando eu me vi assim, que eu virei, meu pai vinha saindo, falou assim, o que é esse sangue aqui em você? Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, atirou em mim. Ai, que horror. Aí meu irmão olhou assim e ficou desesperado. E aí? Lógico. Normal, o corpo tava quente. A mulher entrou na Kombi, o cara tirou o Ed da Kombi, o Ed pôs a mão na cabeça, ficou assim na guia. O cara também não atirou nele, tava com a arma, pegou da mulher, porque se fosse pra matar, matava ele, matava meu irmão. Eu te falo, até hoje não sei entender o que foi. Realmente, depois acabei descobrindo algumas partes. Mas o microfone, o pessoal tá querendo ouvir, cá, o pessoal tá querendo ouvir. Vem pra cá. Resumindo. E aí? Fui socorrido pro hospital, cheguei consciente. Mas era mesmo? Tinha era um atingido tiro, você me atingiu. mesmo? E até hoje... Até hoje? Você tem cicatriz? Não, eu tenho a cicatriz, mas até hoje... Você tem a bala dentro? Não, até hoje os médicos não explicam por que eu não morri. Porque, na verdade, o tiro pegou aqui. Nossa, gente, tem a cicatriz mesmo. O tiro pegou aqui, ó. Leve, mas tem. Leve, mas tem. E ele saiu atrás do braço, ele não ficou. A bala percorreu o corpo, ninguém entende. Coração? Passou pelo coração? Ninguém entende, é uma coisa que ninguém sabe explicar. Porque aqui entrou nessa direção e saiu aqui. Não sei se você entende. Não... Entendi, mas como que ele passou sem quebrar nenhum nada, pegar uma veia? Pegar uma veia, É Deus. coisa? É Deus. É Deus.
Resumindo, fiquei 3 dias no hospital, internado. No segundo dia, os policiais me acordaram, depois da anestesia, fez a operação. Desculpa, viu, gente? Abri a camisa aqui que até... Gente, aqui é vida real, tá? Aqui a gente não tá para fazer julgamento, a gente tá aqui na vida real, até mesmo porque todo mundo vive seus bastidores aqui, né? Sim. Então se permita mesmo, Se permita. porque é importante as pessoas saberem né? que não é só com elas que elas passam os desafios, as histórias. É porque tem pessoas que têm vergonha de só tem coisas boas. Exatamente. Essa é a grande realidade na vida. Com a vida da internet, tem pessoas que só falam, lindo, maravilhoso. Não é, a vida não é assim. A vida tem muito aprendizado também. Muito aprendizado. Aí eu te falo o grande aprendizado de tudo. Os policiais lá no hospital fizeram perguntas para mim, quanto tempo eu conheci o Ed, se eu sabia da vida dele, com que ele estava envolvido. Eu falei, não sei. Fui chamado para investigação no prédio da Polícia Civil no centro de São Paulo, foi onde eu descobri tudo. O escrivão, o delegado. Ele vendeu um carro clonado para esse cara e pegou R$40 mil. O cara encontrou ele na rua, atrás dele, falou que ia matar ele. Ele falou pro cara que tinha que receber de algumas pessoas. Só que o cara tá achando que vai receber de mim R$40 mil. Eu chego com R$50. Ai, que situação. Não sei se você me entende. Ele te colocou numa situação totalmente Ele não queria morrer. Na verdade, ele com medo de morrer. O primeiro lugar que ele pensou foi, vou lá no Fábio. Mas aí eu falei, por que você não desceu da Kombi, entrou na rádio, a gente chamava a polícia? Ele tava com a arma em mim. Entendeu? Nossa. Só que assim, eu jamais faria isso com um amigo. Para mim foi um grande aprendizado de alguma coisa. Eu poderia ter morrido. Tá? Sim, Deus te deu eu poderia ter morrido, livramento total. Deus está na minha vida. Para mim, eu poderia ter morrido, eu ter morrido. Para ele, o seguinte, ali acabou a amizade. Porque para mim foi uma trairagem de um sentido. Por mais que uma pessoa queira te matar, eu não te levo, parece que eu estou entregando. Falou para o rapaz que ia passar lá para receber o dinheiro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque ele jurava que não para mim. Mas Deus tem um propósito na nossa vida. Lógico. A amizade acabou, não frequentou minha casa, tal. Um belo dia eu estou na igreja do Pari, saí da igreja do Pari para entrar na padaria, com vontade de usar o banheiro, eu vou dentro da igreja, fui na padaria em frente, entro dentro da padaria, quem eu encontro? Ele. O rapaz, o senhor. E aí? Branco ele ficou, do outro lado da rua, tinha um negócio, base militar que tem ali. Poderia ter muito bem grudado ele e entregado ele para a polícia. Ele virou e falou assim para mim, o Ed fez a maior trairagem do mundo. Se você quiser me entregar, fica à vontade para a polícia. Só que assim, ele nem um minuto falou para mim que você tinha que dar R$100 para ele. Ele falou que tinha que buscar o dinheiro do carro. Ele me vendeu um carro clonado. Aí eu tive a certeza que estavam certos os policiais e que ele realmente tinha mentido. Aquilo ficava na minha cabeça, porque a amizade, não é possível que esse cara fez isso, foi revelado. Eu falei pro rapaz assim, pro senhor, o senhor pode ficar à vontade, que o senhor vai ser procurado pela polícia, eu não posso resolver nada disso. Embora, eu nem vou te entregar lá, porque para mim a chateação não é com você. Também ele não tinha nada a ver com a história, estava tão enganado quanto, né? Resumindo. Tanto quanto, né? Só que não leva o caso de enganado querer tirar a vida de uma pessoa. Aí eu já discordo. Tinha que procurar condições legais. Todos estavam ali, né? Resumindo, passou-se 3 anos, eu fui cortar o cabelo num salão e encontrei a irmã do Ed. Ele não parou de fazer isso. Ele continuou enganando outras pessoas. Ela estava triste. Falei, o que aconteceu? Mataram meu irmão com 7 tiros na Zona Leste. É aí aonde eu te falo uma coisa. A grande experiência da minha vida serviu para quando tiver qualquer coisa errada no meu lado, seja R$50, seja 10, seja 20, seja 10, tem que resolver na hora. Não deixa aquilo ficar passando, se estendendo. Porque, de certa forma, se eu não tivesse demorado para dar os R$100, ele não tinha ido lá. Ou tinha ido, não sei. Mas aquilo, para mim, tinha uma lição de vida. Serviu. Essa é a maior lição de vida que eu tenho. Para ele, teve outra lição. Ele não parou de fazer isso, a vida dele perdeu. Às vezes, Deus não me levou naquele momento que não era o meu momento. Tanto que depois daquilo eu me batizei. Nem depois, muito depois eu comecei para a igreja. Passou muito tempo. Me batizei, conheci verdadeiramente a palavra de Deus e vi que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade com a rádio. Difícil. Todas as vezes não dava certo. Todo mundo falava para mim, essa rádio de fundo de quintal não vai dar certo. Eu insisti, mas Deus tinha um propósito na minha vida. Foi aonde
começou a dar tudo certo. Quando realmente eu conheci verdadeiramente a palavra de Deus. E eu não estou falando isso por causa de igreja, por causa de religião. Tem muita gente que pode estar aí que não acredita em Deus, mas só Deus é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Nenhum amigo vai mudar a sua vida, nenhum colega, por mais melhor de amigo que seja. Deus sim tem um plano para mudar a nossa vida. Ele abre as portas e outra, né? E com certeza propósitos maiores, que hoje você está tendo a oportunidade de testemunhar isso, contar parte dessa sua trajetória, para que outras pessoas saibam que realmente existem os desafios, porém, o principal é a importância da perseverança e de acreditar, de realmente fazer as coisas acontecer. Sim. E, na verdade, de 5 anos para cá, de 5 a 6 anos, a Exclusiva FM se tornou uma das grandes rádios em São Paulo. Inclusive, na internet, a gente está entre as 3 maiores rádios de conteúdo na internet em termos de visualização. Gosto muito de fazer isso, vivo isso. A minha esposa é grande responsável por isso, da mudança da minha vida também. Foi onde eu encontrei ela, me deu 2 filhos, perseverou comigo. No meio desse caminho, a rádio começou a não dar certo, assim, uma época de novo. A gente comprou, eu peguei todo o dinheiro que tinha investido na rádio, de caixa, eu comprei uma franquia de jornal no Jardim Europa. Entregar jornal de madrugada. Ficava na rádio de dia, de madrugada entregava jornal. Onde quase batia a Kombi, eu e o Walter. Eu dormi no volante, o Walter que me salvou. Perguntar essa história pro Walter, grande Walter. Walter, e aí? Conta Você fica emocionada quando fala do Walter. Mas depois é outra história. Depois é outra história. E aí conta essa história do jornal. Aí a gente comprou um jornal, uma linha do jornal, entregar jornal de madrugada, Jardim Europa. A Kombi quebrava todos os dias, porque o cara que me vendeu a Kombi, me vendeu uma Kombi que tinha pegado enchente. Nos 3 meses de jornal, a Kombi quebrou todos os dias. Pergunta pro Walter, ele chegou a trabalhar comigo. E o dinheiro não entrava? Não entrava, era só pro conserto da Kombi. E o Walter foi comigo algumas vezes. E a minha esposa, eu lembro, grávida, caiu da Kombi entregando jornal. Ela ia junto no barco também. Ela ia junto no barco. A gente passou grandes dificuldades juntos. Aí. Eu abri mão muito na minha família para estar aqui hoje contando isso. Porque eu não vi muito o crescimento dos meus filhos. Isso às vezes eu me pego pensando, porque eu me dedico muito a isso. Eu abro a rádio, eu fecho a rádio, eu almoço na rádio, eu janto na rádio, eu tomo café na rádio. Você vive o sonho. Eu viro a madrugada na rádio. Se não tiver dando algo que estiver fora do lugar, eu já começo a ficar preocupado. E nesse percurso, você vai ter decepções. Eu te falo isso. Com muitas pessoas que podem te decepcionar na caminhada. Mas você tem que continuar. Porque ali as decepções servem para você enxergar realmente o quanto vale a pena o seu esforço. Porque vão vir decepções diárias de um locutor, um funcionário, um fornecedor, em casa, alguma coisa que pode acontecer aquele dia que não deixou legal. E você não pode desistir dos seus sonhos. E o sonho de estar aqui hoje contando da Rádio Exclusiva FM, que hoje a gente tem muitos seguidores, várias pessoas que nos perguntam e acompanham, conhecem a nossa história, os patrocinadores que nos acompanham, é a persistência, Sônia. Eu acho que porque só você vai acreditar no seu sonho de verdade. As outras pessoas podem estar ali te apoiando, tudo, mas o sonho é seu. A luta é sua. Então, a minha esposa, sou muito grato a ela, a minha mãe, que cedeu o espaço para a gente, ficou 18 anos naquele mesmo local. Hoje a Exclusiva FM tem uma sede com 2 estúdios, tem a recepção, está num prédio comercial, bem localizada, com grandes profissionais à frente do microfone, no seu caso, que apresentam um belo programa. E isso, para mim, é gratificante. Bom, eu realmente, eu já tinha uma ideia da história, mas não imaginei que era tão profunda a sua trajetória assim. A rádio já tem quanto tempo? Só a Rádio Exclusiva? 20 anos. 20? 20 anos agora. Olha, gente, 20 anos. Vai eu achando completar que eram 20 anos 16 anos aí, que nada, em já outubro, deu 20 já. Anos. Ou seja, ele está fazendo um breve resumo aí de uma trajetória de 20 anos entre erros e acertos, altos e baixos. Nossa, e muita coisa, tem muita história. Eu teria que, for para contar realmente todos os bastidores, eu lembro que quando a gente participou no ano de 1999, do primeiro Teleton,
que era na TV Cultura. Quando foi no segundo ano, por a rádio não ser uma rádio legalizada, a gente não pôde participar do TV-Tom. Aquilo foi uma grande baque para a gente. Então, tiveram diversas coisas no caminho para tentar nos desanimar. Somente para mim. Diversas. Do que você mais imaginar. Comentário dos mais assim, isso não vai dar certo, esse cara é louco, esse cara é um xarope pro rádio, essa rádio no fundo da casa dele, é uma rádio de fundo de quintal, essa rádio aí não vai dar certo. O dia que a gente trouxe o fundo de quintal, esse grupo não vai vir jamais. A gente conseguiu trazer o grupo fundo de quintal, não era nem nessa sede. Grandes artistas, Netinho de Paula no auge, quando ele conseguiu ser eleito. A gente trouxe Turma do Pagode, São Prazer, Exalta. As pessoas incomodam, o sucesso incomoda algumas pessoas. E até hoje eu sei que incomoda algumas pessoas. Mas eu não ligo para isso, Sônia. Toca o barco. Se enche de energia de pessoas que querem realmente somar, porque eu sozinho não faço nada. Não é o Fábio sozinho que fez toda essa história da rádio. Foram pessoas que me ajudaram a construir, a Kátia, o Walter, muitas pessoas. Se eu for começar a falar só alguns nomes, eu posso esquecer outros e aí não ser muito legal. Eu não gosto disso, nem do título de dono da rádio. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui no seu programa contando isso, mas para mim, a Exclusiva FM é um grande aprendizado de vida. E hoje, você vendo o sucesso da rádio, de toda a programação, só o Facebook, mais de 500 mil seguidores, a gente sabe que bate recordes de visualizações aí por mês, mais de 10 milhões de acessos, 20 milhões, em janeiro bateu, né, um recorde aí. Um recorde de 20 milhões, né? De 17 milhões o alcance da página do Facebook em um mês. Uau! Como que hoje, diante de todo o cenário, de toda a perseverança, você lembrar de todos esses episódios, dos altos e baixos, né? Do tempo que você realmente foi pegar papelão, latinha, dos julgamentos, porque as pessoas esquecem, ó. Por isso que eu falo para vocês, a gente precisa se humanizar, porque todos nós estamos realmente, de fato, numa roda gigante. Eu até falo porque tem isso na minha palestra, 10 Aprendizados Básicos, que foi uma palestra que me veio diante dos desafios, né? E a gente, de fato, vive numa roda gigante. E a gente nunca sabe em que momento a gente vai estar nessa roda. Sim. E isso não significa que a gente é melhor do que alguém. Não, porque nem pior. Nem pior. A gente um dia pode estar em cima, mas outro dia a gente pode estar embaixo. Então, o importante realmente, de fato, é viver essa jornada e compreender que cada um está na sua fase dessa roda gigante. E o importante de tudo isso, de frisar, nessa jornada, Sônia, dos 20 anos, eu demorei 12 anos para começar a ganhar alguma coisa. Alguma coisa. Esses 12 anos, além de aprendizado, serviu para fazer o que eu gostava, mesmo não dando dinheiro. Porque as pessoas hoje, elas querem algo com retorno muito rápido, da noite para o dia. Vou abrir uma rádio, vou abrir um canal, vou abrir uma empresa, mas em um ano eu tenho que ganhar muito dinheiro, ficar rico, comprar uma casa, um carro, uma casa na praia e um sítio. Desiste disso. Não é assim a vida. Não vai conseguir. E é importante. Eu vou dizer por que isso. Porque quando a gente não passa pela dificuldade, no primeiro baque, se a gente tem uma ilusão, a gente não consegue passar por outra. Persistir. A gente não consegue, é onde a gente desiste. E tudo que a gente for fazer hoje, a gente tem que pôr o trabalho, tem que trabalhar muito para conquistar alguma coisa. E trabalhar, por isso que eu falo que foi um grande aprendizado aquilo que eu passei com o Ed, com honestidade. Não que eu fui uma pessoa desonesta nessa jornada dos 20 anos, mas eu fui uma pessoa que deixei de resolver algumas coisas, que essas coisas poderiam ter me causado algo muito sério, que me causou uma grande lição de vida. Então serve para você que de repente está aí com algo mal resolvido, com a sua esposa, com algo mal resolvido com a sua vida familiar, com algo mal resolvido com seus amigos. Não deixa tomar tempo isso não, porque realmente isso só pode te atrapalhar. Sem contar que o tempo passa, hoje a gente está aqui e não sabe nem o próximo segundo, né? Sim. Porque disso a gente não leva nada. Disso a gente não leva nada. Porque só as experiências e os momentos. Vai ficar tudo aqui, Sônia. As risadas que a gente... Sim.
ri aqui, aproveita os compartilhamentos dos aprendizados para que todo mundo possa seguir a sua jornada da melhor maneira possível. Por isso que eu falo assim, hoje as pessoas que eu quero que estar do lado delas e elas aqui na rádio, para estar do meu lado, que sejam pessoas honestas. É a primeira coisa que eu procuro. Porque eu acho que se tiver pessoas honestas, mesmo que ela não tenha tanta habilidade, mesmo que ela não saiba de tudo, mas eu acho que o caráter e a honestidade está em primeiro lugar. Porque senão não vai dar certo, Sônia. Para mim, é isso. E é uma das grandes coisas do último ano que, graças a Deus, eu conquistei muita coisa na minha vida através da rádio. Para mim, foi a grande missão foi o futebol. Você falando do futebol, para a gente encerrar aqui. Porque eu nunca fui narrador de futebol. Gostava de apresentar o programa. E um dia, na rádio, a gente queria fazer o futebol e não tinha o narrador. O narrador não aceitou mais narrar futebol. E eu e o Walter, cada um foi narrar meio tempo. O Waltão narrando e eu narrando. E aí se descobriu que eu poderia narrar futebol. E hoje, para mim, vou dizer para você que é meu grande sonho de vida agora é estudar isso, se aperfeiçoar no futebol. Tenho ficado muito feliz com o resultado dos ouvintes nisso, mas também não se deslumbrar na vida. Ter os pés no chão. Pode ter 200, 300, 1 milhão, 10 milhões de visualizações. Porque isso, Sônia, não é o que faz a gente da vida. A internet, às vezes, ilude muitas pessoas. Passa uma imagem que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que todos são perfeitos. Que todos somos perfeitos, é verdade. A pessoa Todos. Imagina isso. Esquece que a gente é ser humano também, né? Só que, na realidade, os bastidores, como você fala muito essa palavra da vida, é totalmente diferente. Por isso que a gente precisa ter os pés no chão dentro da realidade. Porque se a gente sai da nossa realidade e deixa a vaidade, glamour, dinheiro tomar conta da nossa cabeça, esquece. A vida passa, não tem mais sentido o propósito, né? Eu acredito que tudo que é vivido aqui, eu vejo o Fábio falando na essência, que sendo ele como ser humano, que, por sinal, eu tenho que agradecer a sua permissão de se doar aqui, de se mostrar como você verdadeiramente é como ser humano, porque eu acredito que é o maior valor que a gente pode passar para as pessoas, mostrando, tirando isso, que muitas pessoas elas olham para a gente aqui, acham que é só o glamour, acha que é só isso e aquilo. E não, nós temos um propósito, a gente tem um propósito. O Fábio tem um propósito de dar oportunidades, de levar conteúdos de relevância para cada um de vocês com cada atuação. Eu, Sônia, tenho esse propósito de usar a habilidade da comunicação e envolver e mostrar para você que está aí assistindo que não é só você que passa desafios, não. Que é possível, sim, você atingir seus objetivos, desde que você pegue esses aprendizados e amadureça com eles, né? Para ter solidez. Imagina, se você não tivesse passado os bastidores lá atrás, você tem estrutura para manter isso daqui dessa forma que está hoje? Não ia ter. Eu consigo ter essa visão e a estrutura física, sei que às vezes é difícil dentro de mim, porque eu sei tudo que eu já passei. É muita coisa, Sônia. Eu contei aqui nem um terço das histórias da rádio, porque é muita coisa para contar para os ouvintes. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: no caminho vai aparecer diversas pessoas, vai falar que aquilo não vai dar certo. Não dê ouvido a essas pessoas. Dê ouvido às pessoas que vão chegar até você e vai falar: não desista. Foi a minha esposa, foram alguns amigos, foi a minha família. Porque a maioria vai falar que não dá certo. E o que você vai passar depois é pior, porque aí, quando começar a dar certo, vão aparecer mais pessoas ainda para que não dê certo. Então, você tem que estar muito firme. E com propósito, amadurecido com o que você realmente deseja levar, com aquilo que você está realizando. Olha, realmente é incrível. Nós estamos aí às vésperas, né, do Dia dos Pais. Domingo já é o Dia dos Pais. Fábio veio representar com essa história para lá do que incrível, né? Porque eu nem imaginei que era tanta coisa assim. Já sabia uma parte, mas não imaginava que tinha tantos complementos, como ele falou, né? São 20 anos, então não dá para contar tudo, né, em pouco tempo. A gente vai sabendo picadinho. Hoje nós estamos realizando mais um registro dessa trajetória.
Ficamos muito felizes, né, dessa permissão da gente conseguir levar esses conteúdos. E, Fábio, eu quero te agradecer imensamente por se permitir. Obrigado. Por levar esse conteúdo. Ó, tem um pessoal aqui, ó, que até mandou, gente. Olha lá, Eu que Virgínia. quero agradecer. Quero, inclusive, em antemão, já anunciar aqui que vem o casamento da Sônia na Exclusiva FM. Não, eles cismam aqui que vão me casar, gente. Ela e o Bolão, né? O Bolão também está na trajetória de vida porque dele. Ele também vai casar? Ó, eles querem casar todo mundo. Tem um clima aqui dentro dessa ó. rádio. Ele quer casar que quando todo chega mundo. solteiro, casa com outro aqui dentro. Não, mas não... não, eu não vou casar com Vai sair 2 casamentos ao mesmo tempo, o da Sônia e do Bolão. Não, ele quer casar todo mundo, gente. Aqui, quer casar todo mundo. O Bolão, ele tá falando que vai casar com outra pessoa, ele tá falando que eu vou casar com outra pessoa, e assim vai, né? Ó, inclusive, eu vou dar como padrinho do casamento da Sônia olha lá, ele quer me casar, dia do banho gente. de loja ao noivo. Ó, já começou o os dia bastidores. Eu vou bancar. Ó, a Virgínia aqui, ó. Já sou fã da rádio e olha que estou longe, hein? Região de norte de Minas, Minas Gerais. Gente, ó, a Amélia Zac, seja muito bem-vinda. Andréa Sampaio. O Renan Andes, seja muito bem-vindo. Aqui, ó. Nossa, que história. Hoje pode pedir música. Nós vamos tocar uma música. Eu até pensei numa música que eu já queria ter tocado. Pra gente, lógico, finalizar essa sexta-feira com chave de ouro. Gente, tem que mandar um beijo também, já até o Dia dos Pais, um beijo para o meu pai também, o seu Juraci, como o pessoal chama, né? Muito obrigada, feliz Dia dos Pais. Fábio, você quer mandar também? Quero mandar um abraço para todo mundo. Hoje minha filha está aqui, a Maria Eduarda. Cadê a Maria Eduarda? Vou chamar ela aqui para o pessoal. Ô, Duda, vem cá, Duda, com o papai falar. Vem cá, que fofinha. A Duda vai vir aqui falar. O Bolão vai mostrar. Vem cá, Duda, falar pro papai. Vem cá cantar um pedaço da... Ela sabe cantar uma música. Sério? Ela canta aqui, deixa ela vir aqui. Vem cá, Duda. Ó, gracinha. A gente fala assim, ó. Eu falo, Duda, se você se comportar direitinho, a titia vai dar colinho pra você. Ó, gracinha, gente. Olha que nenê linda. Essa é um dos grandes tesouros da minha vida. Junto com o Gustavo, com a Mariana e a Maria Eduarda, né? Que é você, né, Duda? Você vai cantar a música, um pedacinho? Canta então a música pra gente. Tira a chupeta, tira daqui pro papai. Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você. Desejo apareça, que se mãe, que se Oh, que fofurice, gente. Obrigada, gatinha, de abrilhantar aqui o programa. Que gatinha linda. Gente, enfim. Eu também tenho que fazer minhas considerações aqui, tá? Fábio, eu tenho muito que te agradecer pela oportunidade, Obrigado, por confiar no meu trabalho aqui na Rádio Exclusiva FM, por abrir as portas e permitir que eu desenvolva as minhas habilidades e meus dons também, né? A gente sabe como que funciona, até eu vou ficar emocionada, né? Eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui desenvolvendo e por você fazer parte da minha trajetória, porque eu sei que a tendência é realmente todo mundo amadurecer e crescendo. E, de fato, você, na minha jornada, contribui com isso, né, para o meu amadurecimento profissional, mesmo diante dos bastidores que ninguém vê, os altos e baixos, né? E eu só tenho que agradecer, né, por você ter estendido a mão, por estender a mão e ter confiado no meu trabalho, mesmo sem saber exatamente como ia ser essa experiência. E já vai fazer praticamente 1 ano aí de jornada aqui na Rádio Exclusiva. Meu muito obrigada. Sônia, que sejam muitos anos. A gente vive um momento de pandemia onde é muito complicado, né, para os apresentadores manter toda a estrutura do programa, a rádio em si manter, mas a gente segue muito confiante. Eu sou muito grato, aprendo muito com todos vocês, porque para mim os 20 anos é um aprendizado a cada dia. Eu tenho que aprender cada dia mais. Mas sou muito grato em ter você na rádio, em ter a sua amizade, e me sinto muito honrado em saber que eu tenho uma pessoa que conduz um microfone de maneira séria, leva isso tão a sério,
não só a rádio, mas a sua vida profissional. Isso já é importante, porque quando a gente tem pessoas que vestem a camisa da rádio, se torna um time forte. E você é uma das pessoas aqui que está aqui vestindo a camisa, como muitos outros. Quero agradecer o Bolão, que está aí também na técnica hoje, veio fazer a técnica, e muito honrado em ter você aqui. E dizer o seguinte, vem aí o casamento da Sônia... Vai ter filho. No próximo Dia dos Pais, eu vou profetizar aqui que vai ter filhos e eu vou ser o padrinho do casamento, viu, Valtão? Do casamento e dos filhos também. Lá vem ele com essas histórias. Um ano acontece muita coisa, viu? Não, mas não tem. O futuro a Deus pertence, vamos dizer assim. Bolão, também quero participar dessa festa de casamento. Enfim, gente, meu muito obrigada. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Enfim, eu só tenho que agradecer mesmo. Sexta-feira que vem tem mais programa Versão Destaque, aqui pela Rádio Exclusiva FM, do meio-dia a 13h. Hoje a gente vai passar uma música descontraída para a gente realmente fechar essa sexta-feira aí com chave de ouro. Meu muito obrigada, gatinha, pela participação. Fábio, mais uma vez, meu muito obrigada. E sexta-feira que vem tem mais programa Versão Destaque aqui pela Rádio Exclusiva FM. Até lá, tchau, tchau. Ai, Bola, obrigada, né, por ter nos socorrido aí, obrigada. Obrigada. Ó, vamos tentar fazer, ó. Uhul, karaokê. Vamos deixar a vida levar. A vida me leva. Canta gatinha, lá. Me estrela com Vamos fazer um karaokê. Até que o dia amanheça, vamos proteger. E você, se puder, não esqueça, você deixará.